Então, biblicamente, se a pessoa não aceita Cristo como Salvador, ou se a pessoa não se beneficia do sacrifício dele na cruz, né, por ter conhecido a Deus através de um outro modo de revelação, não tem como essa pessoa ter salvação, porque ele é o único caminho. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. A esperança bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, diríamos assim, é a doutrina da ressurreição. E o que isso significa? Tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, não existe possibilidade de ter vida após a morte ou consciência, né, na morte ou após a morte, sem a doutrina da ressurreição. E mais do que isso, para a Bíblia, não existe eternidade, vida após a morte, sem Jesus Cristo. Você pode estar pensando, Leandro, não é ser preconceituoso em relação às demais religiões? Não. Vou lhe dar algumas razões. Primeiro, é uma razão lógica. Se Jesus diz, em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu tenho uma das alternativas. Ou eu acredito no que Cristo disse, ou eu não acredito, né? Então, se eu acredito no que Cristo disse, eu tenho que aceitar que ele não dá uma outra possibilidade, né, de salvação. Ele diz que, falando dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo é o único ser, por ter dupla natureza, que pode nos aproximar de Deus. Por ser Deus, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, na Isaías 7,14, também Mateus 1. Então, por ser Deus, ele aproxima a divindade de nós. Por ser também humano, ao ter encarnado, de acordo com João 1,14, seja, se tornado carne, não é reencarnado, né? Se tornou carne, se tornou um ser humano, ele aproxima a nossa humanidade de Deus. E além disso, Atos 3,15 diz que Jesus é o autor da vida. Então é óbvio que para eu ser salvo na perspectiva de Cristo, eu tenho que aceitar o plano que o autor da vida estabeleceu para me salvar. Como fica, Leandro, a salvação de pessoas de outras religiões? Veja, todos os que estiverem no céu estarão por causa de Jesus Cristo. O detalhe é que quando a pessoa não tem, por exemplo, uma revelação escrita, como nós temos, que é a Bíblia, Deus se revela a ela de outras formas. Em Romanos 1,20, né, Salmo 19 diz que Deus se revela pela natureza. Paulo diz em Romanos 1,20 que os atributos invisíveis de Deus, né, a sua divindade, o seu eterno poder, são claramente demonstrados na criação. E por isso, quem não crê em Deus é indesculpável. A natureza é um livro aberto de Deus, e quem estudá-la corretamente, ele vai perceber que existe um Criador. Afinal, o nada não pode criar alguma coisa. Então Deus se revela pela natureza, Deus se revela também, de acordo com Romanos 2, 14 e 15, pela lei moral, né? Por exemplo, não importa se é um pagão, um cristão, um indígena, um espírita, agora estou falando de religião, não apenas de povos, né? Um budista, um shintoísta, um muçulmano, um católico, todos creem, por exemplo, né, que matar é errado, que roubar é errado, né, que fazer sexo com a mãe é errado. Então é óbvio que existe uma moralidade, na verdade, plantada dentro do coração humano.
Porque como pessoas de diferentes convicções religiosas e culturais têm noção do que é certo e errado. Então, onde há um código moral, há um legislador. Esse foi uma das questões que ajudou o ex-ateu Anthony Flew a se tornar uma pessoa que crê em Deus, né? Ele não acreditou no Deus cristão, né? Mas ele passou a crer em Deus porque ele viu a incoerência, né? De você justificar a existência da moralidade sem um padrão moral absoluto. E aí tem um livro no Brasil dele, né? Intitulado Um Ateu Garante Deus Existe. Tá? Então veja, Deus se revela de várias formas. Também, por exemplo, em Daniel 2, ele se revela também por meio de sonhos, né? Ele deu o sonho a Nabucodonosor, um rei pagão, e a interpretação desse sonho Deus revelou ao profeta Daniel. Então veja, Deus, ele pode se revelar às pessoas de várias formas. Pela natureza, pela lei moral, por meio de sonhos, né? E a principal revelação de Deus é Jesus Cristo, como diz Hebreus 1 e 2. Então, as pessoas que não têm a forma de revelação que temos, elas podem conhecer a Deus de outras formas, né? Isso quer dizer que elas vão ser salvas pela forma de conhecimento que tiveram? Não. A forma de conhecimento, a forma de revelação dá acesso a elas a Deus. E é o sangue de Jesus Cristo, a morte substitutiva dele, é que dará a essas pessoas a entrada no céu, mesmo que elas não tenham até conhecido Jesus, mas elas viveram a verdade, a luz que chegou até elas. Aí o sacrifício de Cristo é tão eficaz que ele pode alcançar essas pessoas. Então não há preconceito no cristianismo, há lógica. Porque se Jesus diz que ele é o único caminho de salvação, das duas uma, ou ele está mentindo, ele está certo. Entendeu? Então por uma questão de lógica, eu não posso crer que Jesus está certo de um lado e errado de outro, né? Ele falou em Mateus 12,30 o seguinte: quem comigo não ajunta não espalhe. Então Cristo não exige, para Cristo não há meio termo em relação à salvação, tá? Então é importante você entender isso. Então biblicamente, se a pessoa não aceita Cristo como Salvador, ou se a pessoa não se beneficia do sacrifício dele na cruz, né, por ter conhecido a Deus através de um outro modo de revelação, não tem como essa pessoa ter salvação, porque ele é o único caminho, né? Então sem Cristo, e sem a pessoa aceitar a Cristo como substituto e Salvador, não tem como a pessoa ter vida eterna. E aí por isso que em 1 João 5, 11 e 12, né, diz assim, ó: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Em Atos 3,15 ele é chamado de autor da vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A Bíblia é objetiva e direta, tá? Então é isso que a lição quer nos passar. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.